Podemos sentar, queridos. Meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, estamos no 27º domingo do tempo comum. Mas hoje fazemos a abertura do mês de outubro, que na igreja é chamado de mês missionário. A partir de agosto, desde agosto, a igreja vem caminhando com os meses temáticos. Mês das vocações, mês da Bíblia e agora mês missionário. Então vamos ver para nós aqui na igreja, quem que é missionário aqui? Ergue a mão. Olha lá, só alguns. Ah, que belezinha. Padre, mas o que é missão, né? A gente não sabe o que é missão, não dá para saber se eu sou missionário ou se eu não sou, não é? Nós pensamos missão somente como aquelas idas para a África, para o Amazonas, para aqueles territórios longes, onde nós vamos lá evangelizar, falar de Deus, levar a palavra do céu. A gente pensa que missão é isso, mas não é não. Isso daí é um tipo de missão, é uma maneira de fazer missão. Mas para falarmos de missão, primeiro nós temos que falar da Trindade. Não tem como falar de missão sem entender a origem da missão, que está no mistério da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos da Trindade, nós temos duas abordagens. A primeira é quando falamos da realidade intratrinitária, dentro da Trindade. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, como que surge o Filho desde sempre, sendo gerado, não criado. Como que surge o Espírito Santo desde sempre, sendo expirado pelo Pai e pelo Filho? Quer dizer, são abordagens do mistério intratrinitário. Mas existe a abordagem, a destra realidade intratrinitária. Quer dizer, aquilo que há para fora do seio trinitário, como que a Trindade se manifesta para fora do seio intratrinitário. E nós conhecemos a maneira como a Trindade se mostra através das suas missões. Há uma missão na Trindade. O Pai, ele exerce a missão enviando o Filho e enviando o Espírito Santo para virem à terra realizar uma obra missionária. E o Filho veio à terra com uma missão, a missão de nos salvar. A missão de nos... Então o Filho realizou esta missão de nos salvar. Jesus nos salvou, sim ou não? Estamos salvos? Alguns já estão, é isso mesmo. Vamos lá, eu fico feliz porque assim, quando eu cheguei aqui na comunidade era tudo, ninguém sabia de nada. Agora a gente já vai vendo algumas respostas que estão aí aprendendo. Jesus nos salvou, sim ou não? Estamos salvos? Já e ainda não. Já e ainda não. E por que isso? E aí os exemplos nos ajudam, E vale a pena nós lembrarmos. A missão de Jesus foi nos salvar. E de fato Ele nos salvou. Como? Olha para quem está do teu lado. Se não fosse Jesus, você disse para essa pessoa assim, se não fosse Jesus, fala para ela, se não fosse Jesus, você ia para o inferno. E Isaías, querido, lindo. Se não fosse Jesus,
É no inferno que você ia estar. Ai, padre, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou um doce de pessoa. Um doce de limão, né, que você é, não é? Não interessa quão bom você fosse. Se não fosse Jesus, nós estaríamos condenados ao inferno. Por qual razão? Olha lá para a porta da igreja. Imaginemos que do lado de... Agora sai da frente. A criatura que está ali na porta, quase caiu em cima do colega, meu Deus do céu. Do lado de lá é o céu, e do lado de cá somos nós, aqui na terra. A porta do céu estava fechada, não dava para entrar no céu, estava fechada. Ai, padre, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou ótimo. Não adianta, estava fechada, não dava para entrar. Nenhum ser humano tem força para abrir aquela porta. Mas Jesus teve uma missão. A missão de Jesus foi meter o pé naquela porta, arrebentar a porta que nos aprisionava no inferno e abrir para nós a porta do céu. É possível entrar no céu agora, porque Jesus nos abriu a porta da salvação. A missão de Jesus foi nos dar a possibilidade de entrarmos no céu, nos salvar da prisão do pecado, nos salvar da prisão do inferno, nos salvar das garras de Satanás. Agora a porta está aberta. É possível ir para o céu, que não era possível, não dava, mas agora dá. E aí Jesus realizou a missão dele, abrindo as portas do céu. Mas como Deus é maravilhoso, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, e lá do Pai enviou o Espírito Santo para nós, para uma missão. Qual é a missão do Espírito Santo? Nos ajudar a chegar naquela porta e atravessar a porta. Porque, querido, Jesus abriu a porta, sim ou não? Mas nós estamos do lado de cá. E aí a gente é cabeçudo. O problema é que a gente está do lado de cá, a porta está lá, a gente sabe como fazer para ir para a porta, mas a gente fala, não quero. Ah, não vou não. Ah, esse negócio de ir para a porta, não vou, eu vou para o outro lado. Quer ver um exemplo? Se o teu irmão te der um tapa numa face, dá outra. Se o teu irmão brigar com você, maltratar você, você tem que perdoar. Você tem que amar os inimigos. A gente não ama direito nem os amigos, né? Quanto mais os inimigos. E aí? Ai, padre, isso não é para mim não. Quando a gente fala isso não é para mim, o que a gente está fazendo? Saindo do caminho da porta. A porta está lá, a gente sabe o caminho, mas a gente está falando, não, não quero, não vou, não é para lá. Então a gente se desvia desse caminho do céu para ficar nas nossas vontades, naquilo que a gente quer. Então, do lado de cá, estamos condenados, Jesus abriu a porta, precisamos fazer o caminho. Não é fácil fazer o caminho. Deus nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo age em nós para podermos fazer este caminho com força, com garra, com ânimo, porque não é fácil. É difícil perdoar, é difícil amar, é difícil rezar missa todo domingo, porque faltar na missa no domingo é pecado. É difícil confessar uma vez por ano. É difícil a gente viver os mandamentos. Olha lá, hoje, a leitura bíblica, né? Eu não vou entrar muito no texto bíblico de hoje, mas quem é casado, ergue a mão. Aguentar o marido e a esposa é fácil? Não é fácil. Não é porque a gente convive, e quando a gente convive, a pessoa com quem a gente convive conhece a gente, conhece os nossos defeitos, conhece as nossas fragilidades. Aí é lá em casa que vai faltar a paciência,
É lá em casa que a gente estoura, porque é com quem a gente ama que está ali, que a gente acaba mostrando quem a gente é. E aí então surgem todas as coisas. Viver a santidade de Jesus em casa não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o enviado de Deus para uma missão. A missão do Espírito, nos conduzir para o céu. Então, se nos abrimos ao Espírito Santo, por mais difícil que seja, nós vamos caminhando para o céu. Agora, o Filho teve uma missão, nos salvar. O Espírito Santo tem uma missão, nos santificar. Outras palavras, nos conduzir para a porta do céu. Isto é santidade. E qual é então a nossa missão? A missão do Filho, nos salvar, ele realizou sim ou não? Sim. O Espírito Santo tem a missão de nos santificar. Ele está realizando isso sim ou não? Ele está. Se você não quer, problema seu. Mas ele está agindo todo dia, todo momento, para nos conduzir para o céu. Inclusive o fato de estarmos nesta missa é pela ação do Espírito Santo que estamos aqui, para ele ir nos conduzindo para o céu. Agora, qual é a nossa missão? A Trindade faz a missão dela. O Filho, o Espírito Santo, o Pai, eles realizam a missão deles. A nossa missão é nos abrirmos ao Espírito, nos abrirmos a Deus e deixarmos-nos ser conduzidos para o céu. Toda vez que nós nos fechamos a Deus, nós vamos querendo fazer a nossa vontade. Quando nós nos fechamos a Deus, nós vamos querendo que o nosso querer seja maior que o querer de Deus. E quando nos fechamos a Deus, não somos conduzidos. A nossa missão é nos abrir a Deus para sermos conduzidos para o céu. E quando vamos sendo conduzidos, aquele que se abre a Deus não consegue ser conduzido e deixar os outros para trás. Ah, porque eu vou para o céu. Eu vou para o céu, estou olhando para vocês, estão tudo aqui quieto, morto, indo para o inferno. Eu estou indo para o céu, o que importa sou eu. Isso não é de Deus. Aqueles que realmente se abrem ao Espírito Santo, na hora que vai sendo conduzido para o céu, não aguenta ver o outro parado, não aguenta ver o outro quieto, não aguenta ver o outro indo para o inferno. Aí ele vai sendo conduzido para o céu e fala: levanta, pelo amor de Deus, que eu não aguento, vocês querem, vamos para o céu, entra para cá, para de dormir, vamos meu filho, levanta, coragem, ânimo. Ah, mas eu tô meio capenga, né Carla? Aí a gente pega, vamos Carla, pela mão, vamos filha, pelo amor de Deus, não aguento. E você puxa um, você empurra outro, vamos para cá, entra, levanta. Isto é a nossa missão. A nossa missão é incomodar o outro, para que o outro entre na dinâmica de Deus. É convidar, é chamar, é cutucar, é falar levanta, é dar apoio, é empurrar. Isto é a nossa missão. Em outras palavras, o que é evangelizar, gente? Se você acha que você é evangelizador sentado no banco da igreja dormindo, tá nada. Assim, você vai para o inferno e quem está perto de você não vai para o céu porque você não fez nada. Ai padre, a minha casa está um inferno. Ai, a minha família está horrível. Ai padre, no meu trabalho é todo mundo ruim. Mas quem que vem na missa? Não é você? Quem tem que fazer a diferença? Não é você? Quem está aprendendo as coisas de Deus para fazer a coisa diferente? Não é você? Queridos, quem é chamado a mudar o mundo, somos nós cristãos. Não é o mundo nos mudar. Não é o mundo fazer as coisas boas. O mundo é de Satanás. O mundo é mau. Quem é chamado a fazer a diferença somos nós. E se nós
não entramos nesta dinâmica do Espírito para fazermos a diferença em casa, no mundo, na escola, no trabalho, se nós não tomamos esta consciência, nós não somos missionários. Ser missionário é, sendo tocado pelo Espírito, ir movimentando o mundo para Deus, ir levando as pessoas para o céu, para entrar na dinâmica do céu. E uma pessoa que é conduzida pelo Espírito, ela não fica parada, ela não fica desanimada, porque ela sabe o caminho que ela está fazendo. E se ela sabe o caminho que ela está fazendo para o céu, ela não quer ninguém no inferno, ela não quer as pessoas paradas no inferno. Quem está parado, gente, água parada cria bicho, cria doença, e não é só água suja. A dengue, ela é criada também na água limpa, viu? Não é só água podre que cria doença, água parada cria doença. Quem é parado não consegue fazer a vontade de Deus. Nós precisamos estar na dinâmica, na dinamis, a palavra própria que nós usamos dentro da teologia é a dinamis, é um movimento do Espírito Santo que vai conduzindo o nosso coração. E sendo conduzido, nós vamos puxando, nós vamos levando, nós vamos criando, nós vamos fomentando, nós vamos empurrando, nós vamos puxando, nós vamos carregando. Porque o que importa é as pessoas entrarem no caminho do céu. Isso é o que importa. Isto é missão. Portanto, missão não é algo somente da África, tá vendo? Missão não é só algo lá no Amazonas. A primeira missão começa com quem está do teu lado. Olha para a pessoa aí. Essa pessoa já está santa? Se não está, é porque você também não está. Então está na hora das duas dar a mão e começar a caminhar para a santidade. Está na hora da tua casa ser uma casa santa, a tua família ser uma família santa. Como dizemos aqui nesse texto bíblico, se estas famílias fossem santas, não precisaríamos deste texto, que fala sobre o divórcio, sobre essas coisas tão difíceis. O padre nem vai entrar nestes assuntos hoje, porque hoje eu quero falar sobre a missão. Mas se as famílias fossem missionárias, elas não passariam por estes desgastes do pecado, do mal, da tristeza. Entraríamos na dinâmica de Deus. Se a igreja fosse missionária, a nossa paróquia hoje fosse missionária, nós estaríamos, ainda que hoje tem votação, ainda que hoje tem toda a entrega da Bíblia, um monte de coisa que vai ter à noite, então muita gente vem à noite na missa, mas a igreja não estaria assim vazia, essa igreja estaria repleta de gente. E por que ela não está entupida de gente? Porque você e eu não estamos sendo missionários. Se você e eu estivéssemos sendo verdadeiros missionários em Cabriúva, essa igreja estaria entupida de gente, porque as pessoas estariam entrando na dinâmica do Espírito Santo. E você acha que está bom? Não está bom. Você acha que basta você vir para a missa? Ai, padre, porque eu estou fazendo a minha parte. Está nada. Não está nada. Porque não basta você vir para a missa. É preciso estar na dinâmica do Espírito Santo. E agora nós vamos aprender qual que é o gesto de Deus. Qual é a atitude de Deus para que a missão aconteça? Deus tem uma atitude, um ato, uma ação. Deus realiza uma ação para que a missão dele seja realizada. Quando nós falamos desta ação de Deus, nós usamos uma palavra em grego, kenosis. Kenosis. Deus, na Santíssima Trindade, eterno, todo-poderoso, maravilhoso, criador do universo inteiro, aquele que cria o universo com estalar de dedos, ele não se apega à sua condição divina e desce, e se encarna no estábulo. O Deus Todo-Poderoso desce, se faz
humilde, frágil, pequeno. A missão de Deus começa a acontecer quando Ele não se apega ao seu status de Deus e se faz pano de chão. Quem estava na missa do pano de chão, que o padre falou, ergue a mão? Quem não estava, perdeu. Deus se faz nada, se faz pequeno, porque a atitude de Deus para a missão é fazer-se pano de chão. Para quem faltou na missa, o padre dizia outro dia, o pano de chão é aquele que ninguém dá valor, todo mundo pisa, passa. Na nossa casa a gente não dá um destaque para o pano de chão. Oi gente, comprei um pano de chão novo, vem ver, tomar um café para a gente celebrar o pano de chão que eu comprei. Ninguém faz isso. O pano de chão é jogado ali no cantinho. Mas se a casa não tiver um pano de chão, ninguém suporta entrar na casa, porque estará imunda, suja, podre. Você pode ter comprado o vaso mais lindo, mas se a tua casa não tem um pano de chão para tocar a sujeira, para estar no chão, ninguém entrará nessa casa. E aí, meus queridos, a nossa espiritualidade de fé é a espiritualidade do pano de chão, é a espiritualidade do descer no chão. Em latim nós temos uma outra palavra, humus, terra, humilitas, humildade. Ser humilde é se colocar na terra, é se colocar no chão, é se colocar no pó. Isto é ser humilde. Deus desce. A verdadeira espiritualidade não é uma espiritualidade de subida. Eu subo para Deus. Não. Eu que me levanto no meu pedestal acima. Eu e Deus. Não. Esta não é a espiritualidade cristã. A verdadeira espiritualidade é um caminho de descida para o pó. A verdade, isso serve muito para os meninos ali, ó, jovens sarados, muita atenção nisso. Porque eu tenho percebido vocês numa espiritualidade de ascendência. Eu e Deus. Isso está errado. É uma espiritualidade de descida. Eu e o pó, para que Deus se manifeste. Eu na terra, na humildade. Porque se nós ficamos numa espiritualidade de ascensão, eu e Deus, aí ninguém mais é importante. Ninguém, só sou eu e Deus. Aí eu venho para a missa e acho que só a missa basta para mim, porque eu estou rezando, e assim que vai para o inferno. Porque só pensa em si, egoísta, e não cuida para que o outro vá para o céu. E não se importa que o outro está mal no pecado. Não se preocupa com a comunidade, para que a comunidade celebre e reze. Porque o que importa sou eu rezar aqui e ponto. Aí a igreja caindo, quebrando, porque não tem catequista, porque não tem pessoas para ajudar. E a gente, o que importa é eu aqui. E é assim que vai para o inferno, porque é uma espiritualidade errada. E a verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade de descida, de colocar-se no pó, servidor, pano de chão. O próprio Deus se faz pano de chão. A verdadeira espiritualidade, o Cristo desce, o Espírito Santo desce em forma de línguas de fogo sobre o coração dos apóstolos, para nos ensinar a descida como caminho espiritual. E às vezes a gente erra na espiritualidade. Missão verdadeira é caminho de descida, não é caminho de subida. É descida no pó, no nada, para que Deus se faça tudo. Quanto mais quisermos nós e Deus,
mais distante de Deus estaremos. Agora, quanto mais humildes nos fizermos, mais pano de chão nos fizermos, mais missionários seremos. Repare, queridos, na tua casa, quando que as brigas cessaram? As brigas só cessam na casa, no trabalho, na família. As guerras do mundo só cessam quando as pessoas têm a coragem de fazer-se pó. Se não há descida, se não há o caminho de descida, as guerras continuam, as brigas continuam, porque eu quero ser mais. É a minha palavra que tem que prevalecer. Eu mando aqui. E quando isso acontece, nos desviamos do caminho de Jesus. Atenção, queridos, por favor. Nós viemos no mundo para fazer a diferença concreta. Concreta. E o exemplo é Jesus. É o Espírito Santo, é Deus. Na missa de hoje aprendamos dele, porque se não fizermos o caminho de descida, jamais seremos missionários. O caminho kenótico, kenosis, de esvaziamento e descida. Que Deus nos ajude a nos esvaziarmos dos nossos orgulhos, das nossas prepotências, dos nossos pedestais, em casa, no trabalho, na igreja. Que Deus nos ajude a fazer este caminho de espiritualidade de pano de chão, para que assim se manifeste em nosso meio a graça de Deus. Agora, quero fazer um parênteses. Tendo ouvido isso, queridos, hoje nós vamos votar. Quem ainda não votou, nós vamos votar. Olha bem quem você vota, porque o verdadeiro bom político, segundo o coração de Deus, é aquele que tem a coragem de ser pano de chão. É aquele que tem a coragem de descer. Não é o status, eu sou o vereador, o prefeito, ou fulano, grande porcaria. O bom administrador da nossa cidade, os bons representantes políticos, são aqueles que têm a coragem de descer do pedestal e fazer-se humilde, pó, simples, pequeno, para cuidar do povo, cuidar das pessoas. Olha bem quem você vota, para que sejam de fato representantes. Talvez você possa falar, mas padre, eu não vou votar, porque eu não gosto de nenhum deles, então eu não voto. Está errado, está errado. Cristão vota, e vota consciente. A primeira consciência que nós temos é, vamos escolher quem é bom, quem é pano de chão, quem é humilde, quem é de Deus. Escolha este. Padre, mas nenhum é. Esses daqui que nós temos, não concordo, acho que não é. Então você vai para a segunda situação. Das possibilidades, qual é o mal menor? Porque se nós não votamos no mal menor, nós deixamos o mal maior crescer. Então são duas situações. A primeira, nós votamos em quem é de Deus. Nós votamos no pano de chão, no que serve. Segunda situação, cristão não anula voto, cristão não vota em branco, cristão vota, estuda, vê quem são as pessoas, vê a vida, vê o testemunho, olha bem, nenhum deles funciona, então a gente faz uma hierarquização. Qual é o mal menor? Porque se nós não votamos no mal menor, o mal maior cresce. E nós lutamos contra o mal. Se o mal menor não vence, o mal maior cresce. E quando nós somos isentos, nós colaboramos para que o mal maior vença. Ai, padre, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim.
porque você poderia ter evitado o mal maior. Ai, padre, mas isso eu nem vou votar. Vai sim, porque senão você deixa o mal maior crescer. E se você deixa o mal maior crescer, você peca. Peca. E como eu dizia, eleição é de Deus, porque nós acreditamos que por ela, através dela, de alguma maneira, passa o Espírito Santo. E por isso nós rezamos pelas eleições, para que não haja fraude, para que não haja erro, para que seja o povo com discernimento, vote. O problema é que a gente acha que eleição é qualquer coisa, e não é. Senão a gente jogaria no ralo a eleição papal. O Papa é eleito. Por isso que nós cristãos, antes de votar, rezamos, pedimos a luz do Espírito Santo, analisamos os candidatos, olhamos bem a vida deles, coerência, olhamos se são um pano de chão, se tem esta capacidade quenótica de esvaziamento de si, não é? Ai, porque eu sou o cargo, blá blá. Cuidado com as pessoas, com o povo, com a cidade. Esse esvaziamento, e depois, não encontrando, a gente vai analisando qual é o mal menor. E eu escolho o mal menor para que o mal maior não vença. Então eu sempre tenho responsabilidade. Isentar-se, votar em branco e anular voto não é próprio nosso, porque nós temos clareza de que nós não podemos deixar o mal vencer. E se todos são maus, o mal maior não pode vencer. Precisa sempre vencer o mal menor. Já que são só essas possibilidades, o mal menor é que deve vencer. Deu para compreender, querido, sim ou não? Deu para entender bem, sim ou não? Sim. Então não diga que você não tem responsabilidade, porque nós temos. Os papas vão dizer, o voto é uma das maiores formas de exercermos a caridade, porque nós colocamos à frente da nossa sociedade aqueles que deverão exercer o bem comum, administrar bem para que as coisas de Deus aconteçam. Se nós tivéssemos bons administradores, não teríamos pessoas morrendo de fome, não teríamos pessoas morrendo em hospitais, não teríamos pessoas passando tantas necessidades nas ruas, porque teríamos bons administradores. O problema é que nós não elegemos bem e depois reclamamos. Cristão não faz isso. Cristão elege bem e cristão luta para que as coisas de Deus aconteçam. Cristão não é mole e inerte. Cristão não é, e aqui eu até corta essa parte, né? Cristão não é aqueles hippie, paz e amor. Ah, aconteceu, caiu o mundo, tá tudo bem. Nós não. Nós não somos esse povo, nós somos de garra, de firmeza de fé, porque nós sabemos quem nos salvou, nós sabemos o caminho que nós seguimos, nós sabemos a direção para onde vamos caminhar, e nós queremos que os nossos representantes façam o caminho correto. Por isso que nós votamos com firmeza. E eu não quero saber da minha paróquia indo para a votação sem orientação, não. O padre não pode nunca dizer, vota nesse, vota naquele. Não, filho, porque a responsabilidade é tua, não é do padre. A responsabilidade é do teu coração, é você que tem que fazer bem feito. O padre está fazendo a parte dele, orientando. Faça a tua parte, escolhendo bem quem que vai nos representar. Então, dentro desta dinâmica missionária, passa também o nosso voto como cooperação do caminho do céu. Através desta caminhada, nós votamos para que colaborem com que as pessoas façam a caminhada do céu. Olha como é
absolutamente interligada toda a reflexão do dia de hoje. Ser missionário também passa pelo nosso voto. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos verdadeiros missionários, na igreja, em casa, no trabalho, o que não é fácil, mas para esta dinâmica, a dinâmica da descida, da kenosis, do esvaziamento de nós, para que a vontade de Deus aconteça. Quando nós desaparecemos, Deus aparece, e não é possível fazermos esta caminhada deixando os nossos irmãos quietos, indo para o inferno. Não, nós queremos ir para o céu, e as pessoas também, que elas vão para o céu junto com a gente. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ouviu? Você é missionário. Fala, bonito, você é missionário. Não seja mole. Fala, não seja mole. É isso. E nessa certeza de fé, meus amados, vamos ficar em pé. E querendo de fato colocar em prática, porque não basta ouvir, eu fui lá na igreja, ouvi. Não, é pôr em prática, tomar atitude missionária, votar bem, escolher alguma coisa que você vai fazer esta semana, para ser missionário, no trabalho, na escola, na igreja, atitude missionária, atitude. Se Deus ficasse só pensando, eu vou ser missionário, a porta estava fechada até agora. Ele teve atitude. Missionário tem atitude, para de ser mole. Tenhamos atitudes missionárias.